Naquela manhã de segunda-feira, a cidade estava em seu ritmo habitual. Buzinas nervosas, pressa nos olhares e passos apressados que se atropelavam pelas calçadas estreitas. O céu estava encoberto, prenúncio de chuva, mas isso não diminuía a pressa da metrópole. Entre os muitos ônibus que cruzavam as avenidas, havia um que seguia silencioso, conduzido por seu Raul, um motorista de meia-idade, cabelos grisalhos e mãos firmes no volante. Ele trabalhava há mais de 20 anos na mesma linha. Conhecia cada curva, cada semáforo, cada passageiro habitual. Para muitos, aquele era apenas mais um ônibus no meio do trânsito. Mas para ele, era uma extensão de sua vida. Do outro lado da cidade, Eduardo, um executivo de terno impecável e relógio caro, já estava impaciente. A reunião que teria naquela manhã poderia definir sua ascensão dentro da empresa. E como sempre, ele estava atrasado. Para Eduardo, tempo era dinheiro. O mundo, acreditava ele, não podia esperar. Ao ver o ônibus se aproximando do ponto, respirou fundo e entrou às pressas, mal reparando no motorista que o cumprimentava com um sorriso simples. "Bom dia", disse Raul, com sua voz firme e educada. Eduardo, absorto em seu celular, sequer respondeu. O ônibus seguiu seu caminho. Passageiros entravam e saíam, alguns agradecendo, outros silenciosos. Raul mantinha seu jeito calmo, dirigindo como se cada curva fosse um cuidado com as vidas que levava. Eduardo, sentado na frente, bufava a cada semáforo fechado. "Esse trânsito é um inferno!", resmungou alto, mais para si mesmo. Raul, sem se abalar, comentou: "O trânsito a gente não controla, mas a forma como seguimos nele, sim." Eduardo ergueu os olhos, surpreso por ter ouvido aquilo de um motorista. Quase retrucou, mas preferiu ignorar. Para ele, aquele homem era apenas alguém que tinha a obrigação de dirigir. A chuva, que antes ameaçava, finalmente começou a cair forte. As ruas ficaram escorregadias, os carros lentos. Em uma curva fechada, um veículo menor tentou ultrapassar de forma imprudente e acabou rodando na pista. Raul, com habilidade e sangue frio, desviou o ônibus a tempo, evitando uma tragédia. O silêncio dentro do ônibus foi pesado por alguns segundos, até que passageiros começaram a murmurar agradecimentos. "Esse motorista é bom, hein?", disse uma senhora aliviada. Eduardo, por sua vez, encarou Raul pela primeira vez de verdade. "Você salvou a gente de um acidente", murmurou, quase sem acreditar. Não fiz nada além do meu trabalho", respondeu Raul, com simplicidade. Mas para Eduardo, aquele "nada além do meu trabalho" ficou ecoando. Ele percebeu que havia uma tranquilidade naquele homem que nem mesmo ele, com todo o status e dinheiro, conseguia ter. Ao longo da viagem, Raul puxou conversa com uma passageira idosa que ia visitar o neto no hospital. Falava com delicadeza, perguntava se ela precisava de ajuda para carregar a sacola. Cada gesto parecia pequeno, mas carregado de humanidade. Eduardo observava, inquieto. Ele, que sempre dizia não ter tempo para nada, percebeu que aquele motorista encontrava tempo, até em meio ao trânsito caótico, para oferecer atenção. Quando finalmente chegaram ao centro da cidade, Eduardo estava prestes a descer. Mas antes, sentiu um impulso estranho. Quis agradecer. "Olha, eu nunca faço isso, mas obrigado. Não só por dirigir bem, mas por hoje", disse quase sem jeito. Raul apenas sorriu. "O senhor tem um dia cheio pela frente, imagino. Só não esqueça, a pressa não pode ser maior do que a vida." A frase pareceu simples, mas entrou como uma flecha na mente do executivo. Horas depois, Eduardo estava na reunião mais importante do ano. Todos discutiam prazos impossíveis, metas inatingíveis. O diretor cobrou dedicação total, inclusive nos fins de semana. Eduardo, que até aquele dia sempre aceitava sem questionar, hesitou. Lembrou-se do volante firme de Raul, da calma em meio ao caos, da frase que ecoava:
A pressa não pode ser maior do que a vida. E pela primeira vez, levantou a mão e disse: com todo respeito, precisamos rever esse planejamento. Metas que sacrificam a saúde e a vida pessoal não são sustentáveis. A sala ficou em silêncio. Alguns o encararam com reprovação, outros com surpresa. Mas naquele instante, Eduardo percebeu que havia algo mais importante do que parecer o funcionário perfeito. Era ser humano. Na semana seguinte, sem perceber, Eduardo pegou novamente o mesmo ônibus. E lá estava Raul, com seu sorriso calmo, cumprimentando cada passageiro. Eduardo entrou, desta vez respondendo ao bom dia. Bom dia, Raul. O motorista riu. Agora sim, achei que não lembrava de mim. Sentando-se, Eduardo respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, não abriu o celular imediatamente. Observou as pessoas, a cidade pela janela e sentiu uma paz estranha. Quando chegou ao destino, antes de descer, disse ao motorista: sabe, Raul, aquele dia, suas palavras mudaram a forma como eu enxergo o meu tempo. Raul balançou a cabeça, humilde. Eu não mudei nada, doutor. Só lembrei que a vida vale mais que a pressa. O resto foi o senhor que escolheu. Eduardo sorriu. E ao descer do ônibus, percebeu que de alguma forma havia deixado para trás não apenas um trajeto, mas uma versão antiga de si mesmo. O motorista seguiu seu caminho, conduzindo mais uma leva de passageiros. Eduardo seguiu para o escritório, mas com outro olhar. Dois mundos diferentes que se encontraram por acaso, ou destino, e que, em uma simples viagem de ônibus, provaram que a sabedoria pode vir dos lugares mais inesperados. Porque, no fim, não é o cargo que define a grandeza de alguém. É a forma como ele conduz a vida, seja um ônibus, seja uma empresa.